Eu sou Edivaldo Filho, todas as áreas da minha vida já foram afetadas pelo pecado. Eu sou professor da Escola Bíblica Hoje. Eu sou Bruno César, sou pecador e também sou professor da Escola Bíblica Hoje. A doutrina da depravação total ensinada dentro da fé arminiana é a ideia de que todas as áreas da vida do homem, tudo que a gente vê ao nosso redor, incluindo a natureza, foram afetadas pelo pecado. E o pecado realmente trouxe muitos males para o homem, causando essa então depravação total. Então a ideia de depravação total é de que as áreas da vida humana foram e têm sido a cada dia afetadas pela presença do pecado. Pois é, quando a gente fala depravação, talvez essa não seja a melhor palavra para o século XXI, mas foi a palavra escolhida pelos teólogos do século XVI, os remonstrantes, né, o próprio Armínio, para falar da completa pecaminosidade da vida humana. E quando a gente fala em total, a gente não pensa, né, nós arminianos não cremos que o homem é tão mau quanto poderia ser. Claro. Não. O homem continua sendo imagem e semelhança de Deus e ele continua fazendo boas obras. Agora, isso não tem nada a ver com a sua salvação. Não. Todos os homens foram afetados pelo pecado e nós já nascemos em pecado. Isso. Há um equívoco de pessoas que entendem que a fé arminiana ensina de que o homem ele tem total escolha no quesito do pecado. Então, de que ele nasce sem pecado, de que ele cresce, se ele não pecou ali enquanto criança, ele não teve pecados. Isso é um erro. Há sim essa concepção no meio teológico, mas não é o que o arminianismo ensina. O arminianismo ensina de que o homem é pecador, de que o homem peca, de que as áreas da sua vida, como já falamos aqui, foram afetadas pelo pecado, de forma que eu costumo dizer, Bruno, você, aluno da UEBH, que tudo aquilo que a gente faz, a gente tem vontade de fazer o que é errado. Desde a criança, né, vai crescendo, a minha filha, por exemplo, não precisamos ensinar ela coisas erradas. Ela é inclinada a fazer a desobediência, ao famoso responder aos pais, claro que precisa ser corrigido. Então isso é a depravação total, são as áreas do homem sendo afetadas. E tem uma outra coisa que nós corrigimos sempre, que não vejo, que não está certo. Por exemplo, frases do tipo, quando se faz alguns apelos evangelísticos dizendo, olha, dê um passo para Deus que então Deus dá um passo para você. Não, essa não é uma frase bíblica, como nós já explicamos no outro vídeo. O primeiro passo é de Deus, foi Deus que tomou a iniciativa de salvação, sabe? E é por causa dessa iniciativa de salvação que o homem consegue se chegar a Deus. Se fosse só depravação, o homem não conseguiria se chegar a Deus. Então, esse é o aspecto que é praticamente ponto de convergência entre o arminianismo e outras teologias a respeito da doutrina da salvação. Todo mundo acredita que o homem nasce em pecado, não é bom, ao contrário do que pais da igreja disseram, né? O homem não é bom em sua essência, o homem é mau em sua essência. Isso. Mas acreditamos que, entendendo que nós somos pecadores, é o primeiro passo na busca por essa salvação. Claro. O próprio Paulo diz o seguinte, né? No Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, só faço o que não presta, estou parafraseando, né? E também Paulo em Romanos diz o seguinte, que se não fosse pela lei, ele não saberia que era pecador. Mas a lei diz, não cobiçarás, é o 10º mandamento. Logo ele olha para ele, sabe que cobiça, então a gente descobrindo que é pecador, sabe que precisa de um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade. Lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo nos ensina que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mostrando então de que o homem, ele fala da condição do homem, realmente estava morto por causa dos seus pecados, mas a graça de Deus atuando na vida dele trouxe-lhe vida. Querido aluno da Escola Bíblica Hoje, concluindo mais esta aula sobre a depravação total, acreditamos que o ser humano ainda pode fazer algumas coisas que Deus aprova, como bons atos, boas atitudes, boas intenções. Cornélio é um exemplo bíblico disso, né? Ele dava esmolas, ele orava, Deus recebia suas esmolas, sua oração, mas ele não era salvo. Então,
O pecado atinge todo mundo, mas ainda há um pouco de bondade no coração humano, que também acontece por causa da graça divina. E esse foi mais um vídeo dessa série sobre fé arminiana. Compartilha, mostra na tua sala de escola bíblica, compartilha com os seus amigos, faz esse vídeo chegar ao maior número de pessoas, para que possa abençoar as pessoas, que elas compreendam mais as doutrinas bíblicas. Deus te abençoe.